Deus, aleluia, no terceiro livro do Pentateuco, o livro de Levíticos, capítulo 18, vamos ler somente o versículo 1 ao 5. Louvado seja Deus. Os irmãos podem dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere mais um pouco. Esperamos em nome de Jesus. Irmãos, a alegria é muito grande. Ratificando o que a obreira Rosângela falou, estamos muito felizes pelo convite. O Senhor tem dado graça. O Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. E nós agradecemos essa oportunidade. Como já foi dito, o nosso pastor não pôde vir por problemas de saúde, mas estamos aqui, a igreja é do Senhor Jesus, a festa é do Todo-Poderoso, nós somos convidados e a igreja de Jesus é uma só. Independente daquele que ministrar a palavra do Senhor, independente do porta-voz, quem manda a mensagem é o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Levítico capítulo 18. Amém? Amém. Vamos ler juntos, irmãos? Diz assim, ó: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, e nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Vamos repetir? E nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos. Repitam comigo. Fareis conforme os meus juízos. E os meus estatutos guardareis, para andardes nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Os irmãos podem sentar aplaudindo a palavra do eterno Deus, glorificando ao dono de toda honra e toda glória. É bem certo que o nosso Deus não é um Deus surdo. Ele escuta até o nosso silêncio, as nossas lágrimas, mas Ele é o Todo-Poderoso, então Ele merece ser glorificado. Por isso que nós glorificamos gritando, por isso que nós aplaudimos, por isso que nós reverenciamos. Aleluia, Jesus. E a palavra que o Senhor tocou ao meu coração, louvado seja Deus, ela, na realidade, ela veio ao encontro antes de eu saber que eu viria aqui. Porque o Senhor tem esse mistério na minha vida. Quando eu estou lendo ali a palavra do Senhor, claro que toda a palavra do Senhor tem um acréscimo para a gente. Toda a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Mas o Senhor, Ele tem um mistério comigo, que quando Ele dá uma pontada no meu coração, Ele diz assim: a próxima pregação será essa. Aí eu fico sem entender, mas eu fico só esperando. Quando eu vou olhar a questão de dias, eu estou na escala para uma pregação e eu glorifico a Deus. Não quero ser exaltada, não mereço de maneira nenhuma. Eu sou como você, eu quero ser serva do Senhor. Mas o Senhor nos confiou. Aleluia, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor veio justamente no livro de Levítico. Olha só, um livro em que muitas pessoas, até eu mesma, já cheguei a dizer que eu começava a ler e no meio do caminho eu sentia que eu dava assim uma parada, porque começava a vir leis, começava a vir o Senhor dizendo isso, e eu ficava esperando assim, algo que eu pudesse ler e que viesse aquilo. Só que realmente, irmãos, o fato de eu me cansar no meio do caminho era de não estar totalmente ligado com o Senhor. Analisando aí o Senhor trabalhar assim. Justo o livro que eu estava dizendo que eu estava empacando, o Senhor deu a mensagem: vai, fala Levítico. E eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, não tenho nada para falar. Eu
interessante, irmãos, é lembrar que o livro de Levítico, ele é basicamente de normas e de leis que Deus dá para o povo de Israel, que outrora estava onde? Lá no Egito. E que o Senhor levantou um homem para ser aquele que levaria o povo, tiraria o povo do cativeiro, que seria quem? Moisés. Os irmãos lembram que o Senhor falou com Moisés no meio de uma sarça que estava pegando fogo, só que aquela sarça, ela não se consumia. E o Senhor olhou para ele e disse assim: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque onde tu pisa é lugar santo. E o Senhor disse assim: Moisés, e eu tenho uma missão para ti. Tu vais libertar o povo, o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, e eu quero que você vá lá e tire ele lá do cativeiro, lá do Egito. E Moisés, como bom servo do Senhor, ainda ficou assim, né? Porque ele disse que ele não tinha jeito como falar. Os estudiosos dizem que ele era gago, ele tinha a língua pesada, e ele ficou meio assim, mas ele não, eu vou. O Senhor me chamou, então eu vou. Mas Senhor, quando eu falar com o povo, que eu disse assim, ó, a gente vai ter que sair do Egito, acabou aqui esse tempo de escravidão. Quando eu falar para o povo que a gente tem que sair do Egito, e se o povo perguntar, quem foi que mandou tirar a gente daqui? Como é o nome dele? Ao que foi que o Senhor disse, Moisés? Eu sou o que sou. Só diz isso. Diz que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o grande eu sou que vai libertar. E Moisés atendeu a voz do Senhor. Nessa trajetória o povo saiu, foi liberto, teve a grande travessia do Mar Vermelho, onde o Senhor triunfou gloriosamente no meio do povo, derrubou Faraó, derrubou os cavaleiros de Faraó. E nesse trajeto entra justamente o nosso livro de Levítico. E eu gostaria de trazer um tema para os irmãos essa noite, que é: sede santos. Essa palavra não é minha. Sede santos porque o Senhor é santo. O tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é este: sede santos porque o Senhor é santo. E justamente por os filhos de Israel, o povo de Israel, estarem muitos anos presos, eles acabaram trazendo para si características do Egito. Eles acabaram se contaminando com aquele povo que não temia a Deus. E aí o livro de Levítico vai trazer justamente isso. É uma lavagem que o Senhor quer fazer nos filhos de Israel, para que eles possam ser santos, se chegar na presença do Senhor purificado e oferecer a adoração verdadeira. Por isso que o Senhor vem tanto dizendo: Moisés, fala aos filhos de Israel isso. E a palavra de hoje o Senhor disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. O primeiro de tudo é que o Senhor em nenhuma maneira, pastor, ficou no anonimato. Ele sempre disse que ele era o Senhor, ou seja, não tinha desculpa para as pessoas dizerem assim: eu não fiz isso porque eu não sabia, porque o Senhor ele já vinha dizendo: eu sou o Senhor. Você tem que andar dessa forma porque eu sou o Senhor. Você não vai ter desculpa para não me adorar, para não me servir. Você não vai ter desculpa para saber que não me conhece, porque eu sou o Senhor. Eu estou te dizendo que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. E Ele é santo. O interessante é que somente no livro de Levítico, apenas no livro de Levítico, a palavra santo aparece 80 vezes, mais de 80 vezes. Só em Levítico, mais de 80 vezes. E do hebraico, santo quer dizer Kadash. Que significa aquele que é separado. Antigamente eu tinha uma noção muito errada a respeito de santo. Eu pensava que santo era aquela esculturazinha que a gente deveria se prostrar, fazer oração. Só que quando eu me converti ao Evangelho de Jesus, eu descobri que eu posso ser santa porque o Senhor é santo. Eu não preciso estar em quadro,
vazio, porque só quem merece a glória é o Santo dos Santos. Mas Ele quer que sejamos santos. Ele quer que nós sejamos separados. Separados para quê, obreiros? Separados do mundo, separados do Egito. O Senhor não nos tirou do Egito à toa, para brincar de pai e filho. Não foi assim, não é brincadeira. O Senhor nos tirou do Egito para que nós sejamos santos, porque Ele é santo. E eu glorifico a Deus, porque até aqui onde a gente chegou, a gente passou por muita coisa, e é justamente o que o Senhor fala. Louvado seja Deus. O Senhor, olha que interessante, no versículo 2, o Senhor diz assim, ó: fala aos filhos de Israel. É para qualquer povo que o Senhor está mandando um recado? Quem é filho de Deus aqui? Glória a Deus. Pois olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte a ele: você é filho de Deus? Responda assim para ele: eu sou, irmão. Aí você vai dizer assim: então esse recado é para você. Amém? O Senhor mandou falar para os filhos de Israel, e aqui eu vejo a promessa que o Senhor prometeu a Abraão, os filhos de Deus. Então esse recado é para nós, irmãos. Louvado seja Deus. E olha que maravilhoso, Todo-Poderoso tirar o tempo dele para nós e falar conosco. Hoje eu estava meditando nesse versículo e o Senhor falou assim para mim: para eu chegar onde eu cheguei, para eu ser a Samara, antes de mim teve que nascer muita gente. Eu tive que ter a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó e tal. Ou seja, se tivesse acontecido qualquer errinho nessa árvore genealógica, talvez eu não seria a Samara. O pastor não seria o pastor. Você não seria você seria outra pessoa. Mas o Senhor, Ele teve o cuidado de fazer toda a sua árvore genealógica para que hoje você seja você. Mas que você não perdesse a sua identidade de filho de Deus. Louvado seja Deus. Não é interessante? Talvez se tivesse acontecido qualquer erro nesse meio termo, talvez se a minha mãe não tivesse conhecido o meu pai, que teve outra pessoa, talvez não tivesse nascido eu. Mas o Senhor se preocupou em juntar tudo conforme a vontade dEle, para que hoje nós viemos a ser nós. Os irmãos estão entendendo? Dê glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E é muito interessante, irmão, saber isso. E o Senhor disse: fala aos filhos de Israel. Ou seja, o recado do Senhor Ele já deu para quem era. Ele já disse: ó, o meu recado é para esse povo. Esse povo que diz que é crente. O meu recado é para esse povo que lê a Bíblia. O meu recado é para esse povo que se levanta de madrugada para orar. Glória a Deus. O meu recado é para esse povo que ainda não tem coragem de levantar de madrugada, mas eu quero falar. O meu recado é para esse povo que anda com a Bíblia debaixo do braço e que não tem vergonha de quem vai zombar dele. O meu recado é para esse povo que não tem vergonha de dar um glória. Glória a Deus. Se você se encaixa nesse povo, então é para você esse recado. Aleluia, Jesus. E mais lá na frente, o apóstolo Pedro, ele vai retornar essas escrituras do Senhor. Ele vai ver os cristãos que estão sendo perseguidos lá na Ásia Menor e vai mandar cartas para 5 lugares diferentes lá da Ásia Menor, o apóstolo Pedro. E ele retorna justamente a essas escrituras. Ele diz assim na carta dele, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 16.